Chocante! Padre Pio previu algo pavoroso para a Páscoa de 2025 e já está acontecendo. O que ele revelou sobre este ano sagrado vai estremecer o seu coração. Não, não é invenção, não é exagero. É algo que se aproxima em silêncio, como uma sombra no fim de uma tarde cinzenta. Se você tem fé, prepare-se. Se você duvida, talvez não durma esta noite. A profecia de Padre Pio fala de dor, mas também fala de salvação. E há sinais. Sinais que estão sendo ignorados. Mas você agora não vai mais conseguir olhar para o mundo da mesma forma. Escute até o fim. Algo dentro de você vai despertar. Dizem que Padre Pio via mais do que olhos humanos podiam suportar. Quando ele falava, não era só a boca que dizia, era o céu que sussurrava pelos seus lábios. E em uma de suas visões mais ocultas, ele viu um tempo que se pareceria muito com este. Um tempo de aparência normal, mas de podridão interior. Um tempo em que até os altares estariam corrompidos. E ele viu a Páscoa de um ano que para ele parecia distante, mas que para nós é agora, 2025. Imagine você, sentada na sua casa, num domingo de Páscoa, ouvindo o sermão do padre. Tudo parece calmo, mas por trás da homilia doce há um gemido vindo do invisível, um choro que ninguém ouve. Padre Pio ouviu, e o que ele disse é que neste tempo haveria uma espécie de passagem oculta, como se uma porta se abrisse entre o céu e a terra, mas também entre o inferno e o mundo. E quem estiver com o coração frio pode ser tragado sem perceber. As palavras dele não são suaves, são como pregos em madeira seca. Ele falou de uma escuridão que se espalharia mesmo sob o sol, de rostos sorrindo, mas corações desesperados, de igrejas cheias e almas vazias, e que, especialmente na Páscoa, isso se tornaria evidente. Como se Deus permitisse, por misericórdia, que os olhos de alguns fossem abertos. Não todos. Apenas aqueles que ainda conservassem um pouco de pureza, mesmo com o tempo rugindo contra. A profecia se referia a algo que já começou, mas que poucos perceberam. Algo que traria colheita, ou julgamento, dependendo de onde estiver o teu coração. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já notou como as pessoas têm perdido a paz? Como se risos tivessem virado máscaras? Padre Pio disse que, antes do fim, as almas seriam testadas pelo silêncio de Deus. Como se ele estivesse ali, mas quieto, observando, permitindo, esperando, e que durante a Páscoa esse silêncio seria mais profundo, como um eco vindo dos céus fechados, e nesse silêncio muitos cairiam, não por falta de fé, mas por não suportarem a espera. Ele chorou ao dizer isso, chorou porque viu gente boa desistindo. Ele viu famílias desfeitas, lares onde antes havia oração, agora cheios de vozes ásperas, gritos sem razão, crianças olhando para pais frios. Mulheres que um dia foram fortes, agora ajoelhadas em silêncio, com olhos secos de tanto chorar. E a Páscoa de 2025 seria como uma janela para esse cenário, um reflexo do invisível no visível, mas também seria a chance, a última chance, para muitos. Uma chance de voltar, de gritar para o céu com sinceridade. Padre Pio dizia: Deus escuta os que choram com o coração. As visões dele sempre vinham com dor, mas também com um aviso. Ele nunca falava só por medo. Ele falava para salvar. E disse algo que arrepia até hoje. Haverá um domingo em que os sinos tocarão, e será como se clamassem pela última vez. Ele falava de igrejas vazias de presença divina, de rituais feitos por inércia. Mas também dizia que no meio desse deserto surgiriam pessoas comuns, como você, que seriam tochas acesas, mulheres simples, com joelhos calejados de tanto rezar, que seriam escudo contra a escuridão. Escreva Amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você.
Ele mencionou que em 2025 muitos iriam à missa como se fosse tradição, mas sairiam piores do que entraram, porque seus corações não estariam mais ali, e que nesse tempo o mal não viria como monstro, mas como costume, como conforto, como o que todo mundo faz. A distração seria a arma mais letal, e só aqueles que mantivessem o olhar no alto escapariam do torpor. Ele viu o mundo distraído e o céu chorando. Mas também viu luzes, pequenas, acendendo aqui e ali, nos cantos esquecidos, nos corações fiéis. Padre Pio teve visões de guerras espirituais, mas dizia que a maior batalha não seria entre nações, seria dentro de nós. Ele sentia dores no corpo que não eram suas. Ele carregava os sinais, e quando falava da Páscoa de um futuro distante, seus olhos ficavam como vidro molhado. Ele dizia: a cruz será esquecida, mas o sofrimento será lembrado. Que os que esquecessem a cruz iriam viver dores sem sentido, mas aqueles que a abraçassem, mesmo com lágrimas, sentiriam uma força que o mundo jamais poderia entender. Em sua cela, entre preces silenciosas e noites em claro, Padre Pio ouvia vozes, algumas suaves, outras como trovões. Certa noite ele escreveu: ouvi o grito de uma multidão, mas ninguém estava na praça. Era como se gritassem por socorro, mas em espírito. Isso o marcou. Ele interpretou como uma visão dos tempos em que almas clamariam por sentido, mas o mundo ofereceria distrações. E ele nos alertou, não apenas para termos fé, mas para nos despertarmos antes que seja tarde, porque haverá um ponto sem volta. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A Páscoa, que deveria ser renascimento, será para alguns o início do fim. Mas não porque Deus queira isso, mas porque o coração humano se tornou de pedra. Padre Pio dizia que, nesse tempo, muitos corações estariam duros como o chão que crucificou o Cristo. Mas também dizia que uma lágrima sincera poderia rachá-los. Você, que está ouvindo isso agora, talvez esteja sentindo algo. Não é por acaso. A profecia dele não é para te assustar, é para te acordar. É para que você se lembre de quem você é e de quem Deus ainda pode ser na sua vida. Ele falou de um exército invisível, não de soldados armados, mas de mulheres de fé, mães, avós, filhas que oram sozinhas à noite. Ele dizia que essas seriam as colunas invisíveis do mundo em 2025. Enquanto políticos mentem, enquanto poderosos se escondem, elas, em silêncio, sustentam o céu com suas orações. Talvez você seja uma delas. Talvez a tua oração esteja segurando alguém agora. Não pare. Mesmo que ninguém veja, Deus está vendo. E Padre Pio disse que é nelas que ele confia, mais do que em reis ou sacerdotes. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Ele dizia que a fé verdadeira não faz barulho, mas move o invisível. E quando falava da Páscoa de 2025, sua voz tremia, não por dúvida, mas por saber o que viria. Será como um terremoto espiritual, disse ele certa vez, mas poucos sentirão o chão tremer, porque não será físico, será na alma, na parte mais profunda, um abalo que vai separar os mornos dos fervorosos, os que oram por costume dos que oram com lágrimas. E quando essa divisão acontecer, será como separar luz de sombra. Mas quem estiver na sombra, talvez nem perceba. Você já se sentiu sozinha, mesmo cercada de gente? Já sorriu para esconder o vazio que ninguém vê? Padre Pio via isso nos olhos das pessoas. Ele dizia: há mais tristeza nas igrejas do que nos funerais, porque as pessoas aprenderam a calar a dor. Mas Deus nunca pediu silêncio no sofrimento. Ele quer que você grite, que suplique, que abra o peito. E essa Páscoa pode ser o momento, último grito, o derradeiro clamor. Porque, segundo a visão do padre depois dela, muitos corações vão se fechar como túmulos. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém,
Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Ele descreveu imagens que não saem da mente. Viu homens de terno com corações podres. Viu altares cobertos por véus pretos. Viu crianças brincando sobre abismos. Viu o nome de Deus sendo usado como ferramenta e não como fonte. E entre tudo isso, viu uma luz. Uma única vela acesa no meio da escuridão. Era uma mulher de fé, sozinha, rezando, chorando. Padre Pio disse: ela será ouvida, porque não é quantidade, é intensidade. E essa mulher pode ser você. Sua oração solitária pode ser a força que impede o colapso. Ele dizia que o inimigo não viria com chifres e fogo, viria com simpatia e lógica. O maior perigo é o que parece bom, mas corrompe por dentro, ele escreveu. E essa corrupção já está aí, nas novelas, nos discursos, nas leis que chamam o errado de certo, na frieza dos corações, que dizem cada um com sua verdade. Mas e a verdade com V maiúsculo? Aquela que não muda, que permanece desde a cruz. Essa está sendo enterrada viva. E na Páscoa de 2025, segundo o padre, ela clamará para ressuscitar. Mas quem ouvirá? Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Padre Pio teve um sonho em que via o mundo inteiro coberto por uma névoa escura. Ele andava pelas ruas, mas ninguém o via. As pessoas estavam cegas, não nos olhos, mas na alma. E ele gritava: acordem, ele está voltando! Mas ninguém ouvia. Estavam com fones espirituais, conectados ao mundo, desligados do céu. E nessa visão, ele viu uma igreja pegando fogo. Mas o povo achava que era só o sol. Eles se queimavam e diziam: estamos bem. É esse tipo de cegueira que está tomando conta agora. E você precisa ver. Ele dizia que não era o fim do mundo, mas o fim de muitos. Porque o mundo seguirá, mas com menos fé, menos verdade, menos arrependimento. E essa é a maior tragédia. Um mundo que segue sem Deus. Ele via pessoas com rostos familiares, entrando em caminhos de perdição sem perceber. Gente que um dia chorou no altar e agora zomba da fé. Mas ele também via aqueles que resistiriam, que mesmo fracos, mesmo vacilando, ainda olham para cima, porque há uma promessa: os que perseverarem até o fim serão salvos. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você sente que algo está errado, não sente? Que as coisas estão estranhas, que o mundo está acelerado, mas vazio? Isso não é só impressão. Padre Pio dizia que o tempo seria encurtado, que os dias pareceriam correr, como se Deus estivesse encurtando os passos da história. E ele dizia que, em meio a essa correria, muitos perderiam o essencial: a alma, a sensibilidade, a conexão com o sagrado. Ele alertava: o relógio de Deus não atrasa, mas ele dá sinais antes do toque final. E 2025 seria um desses sinais. Não pense que isso é só teoria, já está acontecendo. Quantas vezes você ligou a televisão e sentiu angústia? Quantas vezes ouviu uma notícia e teve vontade de desligar do mundo? Isso é o Espírito alertando. É o céu cutucando você, dizendo: desperta. Não é normal o que está acontecendo. Não é só mais uma fase. É o que Padre Pio viu e escreveu com lágrimas. E não é para você ter medo e se esconder. É para você levantar. Porque quando tudo escurece, é quando mais se precisa da luz. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio foi claro ao dizer: será um tempo em que os templos estarão de portas abertas, mas os céus fechados. E o que isso significa? Que Deus não se impressiona com estruturas, mas com corações quebrantados. A sua casa pode ser um santuário, a tua cozinha um altar, o seu quarto um lugar de milagres. Mas só se você abrir o coração. Só se você parar de fingir que está tudo bem. Deus não abençoa máscaras. Ele toca onde dói. Ele entra onde ninguém mais quer entrar, nos porões da alma, e limpa e cura, se for permitido. A dor que você sente agora
Não é por acaso. Ela tem um propósito. Ela está te acordando, te lembrando que há algo maior, que há mais do que boletos, doenças, notícias ruins. Há um plano, um chamado, e talvez você tenha fugido disso por muito tempo. Mas agora, algo está te puxando de volta. Algo mais forte que o medo, mais profundo que a culpa. É a voz de Deus ecoando pela profecia de um santo que viu o que viria e clamou por nós antes que tudo desabasse. E agora chegou a hora de escutar. Declare, amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio falou de uma cruz invisível que cada um carregaria em 2025. Não feita de madeira, mas de decisões. Cada escolha seria um prego, cada omissão uma martelada. E ele dizia, alguns vão carregar a cruz até o fim, outros vão deixá-la cair no meio do caminho. Mas também afirmava que, mesmo quem caísse, se olhasse para cima, veria uma mão estendida, porque Deus não se impressiona com quedas, mas com quem decide levantar. E você, vai ficar caída ou vai segurar essa mão agora? Muitos têm vivido como se estivessem anestesiados, como se a vida fosse só sobreviver, pagar contas, esperar algo mudar. Mas Padre Pio dizia que viver assim é morrer aos poucos. Que o inimigo adora rotina sem sentido, que o diabo não destrói com gritos, mas com tédio, com distração, com rotina. E é por isso que tanta gente está desistindo, sem perceber. Estão morrendo em pé, sorrindo para selfies e chorando por dentro. Mas hoje você pode quebrar esse ciclo, porque ainda há tempo, ainda há chance, ainda há graça. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Ele via o futuro como quem assiste a um filme. E em um dos seus relatos, descreveu o que chamou de Páscoa vazia, onde todos se abraçavam, mas ninguém sentia, onde todos comiam, mas ninguém se saciava, onde todos sorriam, mas por dentro havia um buraco. E ele chorou, porque dizia que o corpo do mundo estava de pé, mas a alma estava em coma, e esse coma só seria curado com oração sincera, com confissão verdadeira, com lágrimas, não por desespero, mas por amor, porque só quem ama sente dor ao ver a distância de Deus. Padre Pio dizia que o céu não resiste a um coração quebrado, que Deus não rejeita os que choram com verdade, e que em 2025 ele estaria mais sensível às lágrimas do que aos cânticos, mais atento aos suspiros solitários do que às celebrações públicas. É no secreto que os milagres acontecem, é no silêncio que Deus fala. E se você ouviu até aqui, é porque o céu está tentando te alcançar. Você não está sozinha, nunca esteve. Mas agora é hora de responder, de voltar, de se render, porque não haverá outra Páscoa como essa. Padre Pio viu o que muitos se recusam a enxergar. Ele disse que chegaria um tempo em que o mal não se esconderia mais. Ele caminharia pelas ruas, sorriria nas vitrines, cantaria nas rádios, apareceria nos altares. E os olhos do povo estariam tão acostumados com o escuro que achariam a luz incômoda. Esse tempo chegou, está aqui, e você sente isso. É aquela angústia sem nome, é aquele incômodo no peito sem motivo, é aquele arrepio sem vento. Algo dentro de você já entendeu o que está acontecendo, mas será que você está pronta para agir? Ele alertou que haveria um silêncio santo, como se o céu segurasse o fôlego, uma pausa antes do grito. E nesse intervalo, os que estivessem atentos entenderiam o que fazer. Mas os distraídos seriam levados como folhas secas ao vento. Ele via pessoas como você, mulheres de fé, de força, mas que estavam cansadas, que já oraram tanto, já jejuaram, já choraram, e agora só esperam algo, mas não sabem mais o quê. Padre Pio dizia, Deus age no último minuto, quando tudo parece perdido, e talvez esse minuto seja agora. Você está esperando um sinal, pois este é o sinal. Não é um acaso você estar aqui.
Não é coincidência ouvir essas palavras. Deus tem pressa, e Ele escolhe os simples, os cansados, os feridos, porque esses já não confiam em si, confiam apenas nele, e é isso que o torna digno. Padre Pio dizia: a maior oração é aquela que vem do fundo da dor. E se há dor em você agora, então há também um altar invisível sendo erguido. O céu está ouvindo, o inferno está furioso, e o tempo está correndo. Escreva: tenho fé, se você crê que Deus te escolheu para esse tempo. Em uma de suas cartas, Padre Pio escreveu: a maior arma do inimigo é fazer o homem se sentir sozinho. E quantas vezes você já pensou: ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém me escuta? Mas há alguém que vê, que escuta, que entende até aquilo que você mesma não consegue explicar. Você não está invisível, você está sendo lapidada, e o fogo que você sente agora não é para te queimar, é para te moldar, porque você é vaso de guerra. Você é resposta para tempos como esse. Você é resistência silenciosa num mundo que grita mentiras. Padre Pio disse: a cruz será o selo dos escolhidos. Mas ele não falava de cruz pendurada no pescoço, falava da cruz no coração. A dor que te acompanha, a solidão que te abraça à noite, as orações que parecem não sair da garganta, tudo isso é cruz. E quem carrega a cruz com fé, carrega poder. Não o poder que o mundo entende, mas o que abre céus e cala demônios. E na Páscoa de 2025, esse poder será ativado, mas só nos que estiverem dispostos a morrer, para então ressuscitar. Ele viu as ruas vazias de esperança. Viu pessoas correndo, mas sem saber para onde. Viu mães perdendo filhos não para a morte física, mas para a morte espiritual. Jovens se entregando à escuridão com um sorriso no rosto e lágrimas escondidas no travesseiro. Ele via isso como quem assiste à própria alma sangrar. E dizia: não haverá mais tempo para dúvidas. Ou você crê, ou será levado. Forte, não é? Mas é necessário. Porque Deus não está mais chamando, Ele está gritando. E quem não ouvir agora, talvez nunca mais ouça. Declare: eu creio, se você entende que essa é a última chance para muitos. Você sente que algo dentro de você está sendo mexido? É como se um quarto trancado do seu coração estivesse sendo invadido por uma luz que você não controlava mais. Essa é a presença dele. Ele está te visitando agora. Ele está fazendo você lembrar de quem era, de quando você orava com pureza, de quando você sentia o Espírito sem precisar de explicações. Padre Pio dizia que, nos tempos finais, a memória da fé seria a arma mais poderosa. E se você está lembrando agora, é porque ele quer te restaurar por inteiro. Mas restauração dói. Não é romântico. Não é bonito. É um processo de quebrar para refazer. É Deus tirando tudo o que você pensava que precisava e colocando o que realmente vai te sustentar quando o caos vier. E o caos vem. Padre Pio dizia que a escuridão de 2025 não seria apenas no mundo, seria nas casas. Casamentos frios, famílias divididas, pais contra filhos, filhos que já não sabem mais orar. Mas você pode ser a coluna que impede o colapso. Uma só oração sua pode mudar destinos. Você ainda crê nisso? Ele via igrejas de pé, mas sem luz. E via casas simples, humildes, com velas acesas, com vozes baixas orando. E nessas casas havia anjos. Ele dizia: Deus está trocando os palcos pelos quartos. E talvez por isso você esteja sentindo esse incômodo em relação à religião tradicional. Porque Deus não quer mais performance, Ele quer verdade, sinceridade. Ele quer você do jeito que está, sem maquiagem espiritual, sem frases prontas. Só você, quebrada, mas disposta. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Escreva: eu tenho esperança, se você crê que ainda há tempo para um milagre. Padre Pio dizia que a última batalha seria silenciosa, sem armas, sem sirenes.
Apenas almas lutando com pensamentos, pessoas sendo vencidas por sentimentos. Ele via pessoas sendo consumidas pela ansiedade, pelo medo do futuro, pela vergonha do passado. Vidas paradas por dentro, mesmo com sorrisos por fora. E isso está acontecendo agora. Talvez esteja acontecendo com você. Mas ele está aqui. E se você está ouvindo isso, é porque ainda há fogo no altar. Ainda há óleo na lâmpada, e você não foi esquecida. Ele dizia que o maior engano seria acreditar que ainda há tempo, quando o tempo já tiver acabado. Essa Páscoa é decisiva. Ele previu que seria como um divisor de águas. Uns veriam renascimento, outros sepultamento. E o que decide isso é a fé. Não a fé bonita de domingo, mas aquela fé desesperada que clama no meio da madrugada, que rasga o coração. Você tem essa fé? Se tiver, prepare-se, porque o céu está prestes a intervir. Mas só nos lares preparados, nos corações atentos, nas almas que se colocarem de joelhos antes que seja tarde demais. Declare: Amém, eu creio. Se você sente que Deus está falando com você agora, você não está ouvindo isso por acaso. Alguém tem orado por você. Talvez uma avó, uma mãe, alguém que já não está mais aqui, mas que entregou sua vida por tua salvação. As orações não morrem, elas ficam diante do trono. Padre Pio dizia que o céu guarda as lágrimas dos justos como sementes. E na hora certa, essas lágrimas brotam como milagres. Talvez hoje seja essa hora. Talvez sua vida esteja prestes a virar do avesso, e não para pior, mas para o propósito. E tudo o que você sofreu até agora vai fazer sentido. Ele falou de pessoas que estariam à beira da desistência, que diriam: não aguento mais, que pensariam em desistir da fé, da vida. Mas essas mesmas pessoas seriam levantadas como colunas de luz, porque Deus não usa os fortes, Ele ergue os fracos, os quebrados, os que dizem: Senhor, eu não consigo, mas eu confio. E talvez essa seja você, essa seja sua oração agora. E se for, saiba que você é exatamente quem Deus escolheu, porque quem reconhece sua fraqueza já está a um passo da verdadeira força. Deixe: eu confio, se acredita que sua vitória está próxima, mesmo que tudo pareça perdido. E quando tudo parecer escuro, lembre-se, a ressurreição veio depois da cruz. O maior milagre só aconteceu após a maior dor. Então, se você está no meio da dor, prepare-se, porque você está no ponto exato para viver o sobrenatural. Padre Pio dizia: Deus quebra o vaso para mostrar o ouro que há dentro. Talvez esse quebrar seja o que você está vivendo agora, mas o ouro está aí, dentro de você, e está prestes a brilhar de novo. Acredite, mesmo que tudo diga o contrário, mesmo que ninguém mais creia, você e Deus ainda é maioria. Padre Pio via além da carne, além do tempo, além da aparência. Ele dizia que o que mais o assustava não eram as guerras, as doenças, os governos corruptos, mas o silêncio da alma das pessoas. Ele falava de um vazio que invadiria os corações como uma praga invisível, um cansaço espiritual, um desânimo profundo, como se algo estivesse drenando a fé das pessoas dia após dia, sem que elas percebessem. E a maior armadilha disso tudo, o povo não notaria. Continuariam sorrindo, trabalhando, se distraindo, enquanto por dentro estariam morrendo, lentamente, em silêncio, sem alarde. E você sente isso, não sente? Esse peso no peito que parece que não sai. Essa sensação de que algo está errado, mas você não sabe exatamente o que. Você tenta seguir, tenta orar, tenta se animar, mas parece que tem uma sombra em volta. Isso é espiritual. Isso é real. E Padre Pio viu isso com clareza. Ele disse: haverá um tempo em que o próprio ar parecerá mais denso, como se o mundo estivesse respirando medo. E esse tempo é agora. Não é coincidência você estar ouvindo isso. É misericórdia, é aviso,
é socorro divino. Ele via casas de portas abertas e janelas espirituais escancaradas para o mal. Famílias que deixaram de orar juntas, mães que um dia consagraram seus filhos a Deus e agora choram vendo os distantes, frios, perdidos no meio da imundície do mundo. Filhos que já não ouvem mais, maridos que já não tocam mais, mulheres que vivem como fantasmas dentro do próprio lar. E nessa Páscoa, ele disse, tudo isso viria à tona, como se Deus permitisse que as rachaduras escondidas finalmente aparecessem. Não por crueldade, mas por amor, porque só se cura o que se revela. Escreva, Deus é fiel, se você entende que Ele está te mostrando a verdade antes que seja tarde demais. Padre Pio falava de uma batalha que não seria vista com olhos naturais. Uma guerra onde as armas seriam palavras, pensamentos, intenções. Ele dizia que as mentes seriam o novo campo de batalha do inferno. Ansiedade, medo, dúvida, insônia, irritação sem motivo seriam dardos invisíveis. E você percebe que a mente está cansada, que a alegria é breve, que o medo é constante, e isso não é psicológico, é espiritual. E quem não entender isso agora vai ser destruído sem nem saber por quê. Ele via crianças sem brilho no olhar, jovens confusos, frios, entregues ao vício, à pornografia, ao ódio, e dizia: a geração de 2025 será a mais atacada da história, porque carrega a chave do avivamento ou da queda final. E o que define isso? Você, sua oração, seu posicionamento, seu sim ou seu não. Não adianta esperar de pastores, padres, políticos. A mudança começa no secreto, no íntimo, na mulher que dobra o joelho de madrugada e clama mesmo sem ver resultado. No homem que fecha a porta do quarto e chora, mesmo sem saber o que dizer. Deus responde a esses. Ele dizia que o maior grito de 2025 seria mudo. Um grito que sairia da alma, de pessoas boas que não aguentam mais, que sentem que estão à beira do abismo, que já tentaram de tudo, mas nada muda. E é justamente aí que Deus age. No ponto final da força humana, quando só resta a fé, quando tudo está desmoronado, quando você pensa, não tenho mais forças nem para orar. E é nesse exato momento que o céu se inclina e diz, agora sim, agora é comigo. E talvez hoje seja esse momento. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio contou uma vez que viu, em visão, o céu se fechar sobre cidades inteiras. E dizia que não era castigo, era consequência. Pessoas que zombaram da fé, que usaram o nome de Deus como piada, que fizeram do pecado uma bandeira. Ele via festas religiosas virando eventos comerciais. Via gente dizendo Feliz Páscoa com a boca, enquanto o coração estava cheio de ódio. E ele chorava. Chorava porque sabia que a graça não seria derramada onde há zombaria. Deus não pode ser manipulado. Ele é amor, mas também é justiça. Você sabe que essa palavra está falando com você, porque você está cansada, porque você já tentou entender tudo racionalmente, mas agora está sentindo algo diferente. É como se algo dentro de você dissesse, chega, é agora ou nunca. E é mesmo, não haverá outra chance como essa. Padre Pio dizia que a misericórdia viria como uma onda, mas passaria rápido. Quem se lançasse nela seria salvo. Quem hesitasse seria arrastado pela corrente. Então decida, agora, mesmo com medo, mesmo com dor, mesmo sem entender tudo. Deus honra os que decidem por Ele. Declare, Jesus, eu confio em vós. Se você sabe que está sendo chamada agora mesmo. Ele falou que os olhos seriam a primeira parte do corpo a adoecer espiritualmente. Eles verão o mal e não reagirão mais, escreveu.
E é isso que está acontecendo. Pessoas veem violência, morte, injustiça e continuam comendo, dormindo, rolando o feed. O coração está endurecendo, a alma está ficando entorpecida. Mas você ainda sente, você ainda se emociona. Você ainda chora ao ouvir o nome de Jesus. Então ainda há vida aí dentro, ainda há esperança, ainda há salvação. Não deixe isso morrer, não apague essa chama, mesmo que esteja fraca, é o suficiente. Padre Pio previa uma igreja que se dividiria, não entre denominações, mas entre os verdadeiros e os falsos, entre os que buscam a Deus e os que buscam aplausos. Ele dizia: será como joio e trigo crescendo juntos, mas no tempo certo, o vento revelará quem é quem. E esse vento, as máscaras estão caindo, a verdade está vindo à tona, e a sua escolha vai definir em que lado você estará. Não dá mais para fingir, não dá mais para adiar, não dá mais para dizer, depois eu vejo isso. O depois talvez não venha. Escreva, eu tenho fé, se você sente que precisa escolher agora, antes que o tempo acabe. Ele falava de anjos e demônios andando pelas casas, disputando cada alma como se fosse ouro, disputando você, seus filhos, seu casamento, sua mente. E a escolha é sua. Quem você tem alimentado, quem você tem permitido entrar no seu lar, o que você tem assistido, escutado, conversado. Padre Pio dizia que o diabo não precisa invadir, ele é convidado, com atitudes, com palavras, com negligência, mas a boa notícia é da mesma forma Deus também é convidado. E se você convidar agora, ele entra, ele fica, ele protege. Você sente que está no limite? Ótimo, porque no limite da sua força, começa a força dele. A sua dor não é rejeitada por Deus. Ela é o altar onde o milagre será construído. Padre Pio disse: o Senhor não despreza o coração que sangra, e você está sangrando, e Ele está perto. Tão perto que talvez você nem perceba, tão perto que se você apenas sussurrar Jesus, tudo pode mudar. Tudo pode começar de novo, porque o céu ainda se move por causa de um sussurro de fé. Declare, eu confio. Se você acredita que essa dor tem um propósito e que algo está prestes a mudar. Ele viu terremotos espirituais, abalando até os que pareciam firmes. Ele viu líderes caindo. Viu multidões se afastando da verdade por um único motivo: conveniência. Simplesmente porque seguir Jesus ficou difícil demais. Porque a fé exige renúncia. Porque a cruz pesa. E a maioria quer atalhos. Mas não há atalhos para o céu. Não há meio caminho. Ou você se entrega, ou você se perde. E essa é a escolha mais dura e mais urgente. Padre Pio dizia: o tempo vai provar quem serve a Deus e quem apenas usava seu nome. E talvez você tenha se afastado, talvez já tenha estado mais perto, talvez já tenha orado mais, já tenha cantado, pregado, evangelizado, mas algo aconteceu e você esfriou, se afastou, se calou, e agora sente vergonha, sente culpa. Mas escute, Deus não está te chamando para te punir. Ele está te chamando para te restaurar. Ele está dizendo: filha, eu ainda te quero, ainda tenho planos com você. Não é tarde demais, mas também não há mais tempo a perder, porque o relógio espiritual está em contagem regressiva e os céus estão aguardando a sua decisão. Você já reparou como, nos últimos tempos, até os dias santos parecem vazios? As celebrações que antes traziam lágrimas, hoje só provocam distração. As músicas tocam, mas o coração não sente. Os sermões são ouvidos, mas não transformam. As pessoas se reúnem, mas não se conectam. Padre Pio via isso chegando. Ele dizia: o espírito da Páscoa será esquecido, substituído por rituais sem alma, e nesse exato momento o mal tomará espaço. Ele não falava de um anticristo cinematográfico. Ele falava de um engano sutil, um veneno doce, uma mentira espiritual que deixará multidões cegas.
e satisfeitas com a própria cegueira. Você já sentiu vontade de fugir de tudo, de sumir por uns dias, de parar de sentir essa dor constante que carrega dentro do peito? Isso não é fraqueza, é sinal. Sinal de que você está acordando, de que seu espírito não aceita mais o que o mundo está oferecendo. Sinal de que você não nasceu para viver anestesiada, conformada, adormecida. Padre Pio dizia que o cansaço da alma é o último suspiro antes do renascimento. E que quando tudo em você parecer esgotado, é porque Deus está prestes a fazer algo novo. Algo que só quem chegou ao fundo pode experimentar. Mas tem um problema. Ele também disse que, no tempo final, muitos desistiriam bem na véspera da virada. Isso te arrepia? Deveria, porque talvez você esteja exatamente nesse ponto, exatamente no limiar, a um passo da entrega total ou da desistência completa. O inimigo sabe disso. Por isso te ataca com cansaço, com frieza, com pensamentos de que nada mais vale a pena. Mas é mentira. Ele está com medo de você, porque ele sabe que se você resistir só mais um pouco, só mais uma oração, só mais um clamor, vai romper. E aí, nada vai conseguir te parar. Escreva "Eu tenho esperança" se você sabe que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece desabar. Padre Pio falava de um tempo em que os olhos não veriam mais milagres, porque os corações estariam duros demais para acreditar. E ele dizia que isso seria o maior castigo, viver sem fé. Porque sem fé, tudo perde cor, tudo perde sentido. A dor vira tortura, a vida vira rotina, e o sofrimento vira prisão. Mas ele também dizia que nesses dias sombrios, Deus levantaria os esquecidos, os rejeitados, os que nunca foram notados nas igrejas, nos cultos, nas reuniões. Pessoas que oram em silêncio, que choram escondidas, que nunca foram aplaudidas, mas sempre foram fiéis. E você pode ser uma dessas pessoas. Aliás, se chegou até aqui, é quase certeza, porque Deus não escolhe quem está no palco. Ele escolhe quem está no chão, quem está quebrado, mas disposto, ferido, mas ainda crendo. Padre Pio via esses como tochas silenciosas. Ele dizia: eles não serão vistos, mas serão temidos pelas trevas. E se você ainda tem fé, mesmo que pequena, você é uma dessas tochas. E sua luz incomoda o inferno, e por isso ele tenta te calar. Mas não pode, não se você decidir que vai continuar, mesmo chorando. Você já acordou no meio da noite sentindo um peso, um medo que você não conseguia explicar, como se algo estivesse errado, mas você não sabia o quê? Isso é espiritual. Isso é Deus tentando te acordar. É como se ele dissesse: filha, abre os olhos, prepara-te. Padre Pio via que, nos dias finais, os sonhos seriam mensagens. E que o Espírito falaria com os simples, com os puros, com os de coração quebrantado. Então não ignore esses sinais. Cada arrepio, cada lágrima, cada silêncio profundo. Tudo isso está dizendo algo. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E se você sente que está perdendo o controle, escute. É aí que Deus assume o comando. Padre Pio dizia que o controle é uma ilusão, que Deus só se manifesta quando entregamos tudo, inclusive o que achamos que precisamos manter sob nosso domínio. Ele dizia: a fé começa onde a razão termina. E talvez você precise abrir mão da lógica, do plano perfeito, da certeza humana. Talvez você precise simplesmente dizer: Senhor, eu não sei mais. Mas eu confio, porque essa entrega, essa rendição, é o início do sobrenatural. Padre Pio viu famílias sendo restauradas por uma única mulher que decidiu orar. Um lar inteiro transformado porque uma mãe, uma avó, uma esposa decidiu jejuar, clamar, lutar. Ele dizia: a oração de uma mulher quebrada move mais os céus do que 1000 sermões. Você já se viu orando e pensando: será que adianta? Pois saiba, adianta.
Você não imagina quantos livramentos já aconteceram por causa das suas lágrimas. Quantas vezes o mal foi impedido de entrar só porque você insistiu naquela oração que parecia não sair do chão. Não pare agora. Declare: tenho fé, se você acredita que suas orações não são em vão. Padre Pio via o rosto das pessoas e enxergava além. Ele sabia quem estava sorrindo por fora e gritando por dentro. E ele dizia: esses são os que mais perto estão de Deus, porque só grita quem ainda tem voz, e você ainda tem. Mesmo cansada, mesmo desapontada, você ainda está aqui. E isso já é prova de que o céu não te abandonou. Você é resistência viva. Você é sinal de que há esperança no meio do caos. O inimigo tentou te calar, mas não conseguiu. E não vai conseguir, porque você não pertence ao mundo, você pertence a Deus. Ele previu que muitos líderes religiosos cairiam, e que o povo se escandalizaria, e que por isso muitos abandonariam a fé. Mas ele dizia: não confie em homens, confie em Deus. Quando a estrutura cair, os que estão enraizados na palavra continuarão de pé. E talvez você esteja decepcionada com a igreja, com líderes, com irmãos. Mas isso não muda quem Deus é. Deus não é igreja, Deus é Pai. Ele não decepciona, Ele não trai, Ele não muda, Ele é fiel e está te chamando de volta. Não para um sistema, mas para Ele mesmo. Puro, intenso, real. Escreva: eu confio em Deus, se você sabe que Ele ainda está no controle de tudo, mesmo no silêncio. Padre Pio também falava sobre o tempo dos milagres escondidos. Ele dizia que antes da grande virada espiritual, Deus começaria a operar milagres secretos. Curaria doenças no silêncio. Salvaria filhos rebeldes sem alarde. Libertaria mentes confusas durante o sono. Ele dizia: Deus fará em segredo, para depois revelar em glória. E talvez isso já esteja acontecendo com você. Aquele diagnóstico que mudou, aquele perigo que passou, aquela resposta que chegou, não foi sorte. Foi o dedo de Deus agindo sem que ninguém percebesse, porque Ele ainda faz, ainda cura, ainda ressuscita sonhos. Mas para ver esses milagres, é preciso ter os olhos certos, o coração certo. É preciso sair da rotina espiritual, da fé morna. É preciso se jogar de vez, confiar de verdade. Padre Pio dizia que Deus não tolera o meio-termo, que o maior engano seria achar que dá para servir a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo. Não dá. E talvez esse seja o seu maior conflito hoje. Você quer agradar a todos, quer não parecer radical, quer manter uma vida confortável, mas escute. O conforto espiritual de hoje será o colapso emocional de amanhã. Declare: amém, eu creio, se você entende que Deus está te chamando para um compromisso mais profundo agora. Padre Pio falava que, antes da volta de Cristo, haveria uma ressurreição invisível. Pessoas que estavam mortas por dentro começariam a viver de novo. Gente que ninguém dava mais nada se levantaria com autoridade. Mulheres que sempre se calaram, abririam a boca com poder. Homens que sempre foram passivos, se tornariam colunas, e essa mudança começaria na dor, no colapso, na angústia profunda. Talvez seja por isso que você está passando por esse processo tão pesado. Não é castigo, é transição. Você não está sendo destruída, está sendo ressuscitada. E ele dizia que, quando essa ressurreição começasse, o inferno se enfureceria. Começaria a atacar com força total. Viriam lutas financeiras, familiares, emocionais. Não porque você está longe de Deus, mas justamente porque está se aproximando. O ataque é sinal de que você está no caminho, de que algo poderoso está prestes a acontecer. Então não desista, não pare, não recue. Aguente só mais um pouco, porque você está a centímetros da mudança que esperou por anos. Deus não te esqueceu. Ele só estava preparando o momento certo. Deixe "eu tenho esperança" se você ainda acredita que o melhor de Deus está por vir. Padre Pio avisava:
Haverá uma geração marcada pela dor, mas também pela glória. E talvez você seja dessa geração. Aquela que enfrentou perdas, traições, abandono, cansaço, desprezo, mas que continua, que insiste, que mesmo sem força, ainda ora. E é por isso que você vai ver o que muitos não verão. Porque só quem sobrevive à escuridão consegue enxergar a luz com gratidão. Deus está preparando algo para você que olhos não viram, ouvidos não ouviram e mente nenhuma imaginou. Mas antes vem o teste, a cruz, o silêncio, a entrega total. Padre Pio via com os olhos da alma, e aquilo que ele viu para o nosso tempo foi tão sério, tão assustador, que ele passou noites sem dormir, chorando, suando sangue em oração. Ele sabia que a dor que viria não seria apenas física, mas espiritual. Ele dizia: haverá uma dor invisível e será a mais mortal de todas. E essa dor já está entre nós. Ela mora no silêncio das mães que oram pelos filhos e não veem resposta. Ela vive no cansaço das mulheres que sustentam a casa, a fé, a família, tudo ao mesmo tempo, e ainda assim vão dormir com lágrimas nos olhos. Essa dor tem nome: desespero silencioso. É quando você olha em volta e vê todo mundo vivendo como se nada estivesse errado, enquanto por dentro você sente que o mundo está à beira de um colapso. E está. Padre Pio via multidões caminhando rumo à perdição com sorrisos nos rostos. Ele dizia que o maior sinal do fim seria esse: a falsa paz. Um tempo em que tudo pareceria normal, mas o céu estaria em guerra. E nesse tempo, apenas quem estiver espiritualmente desperto vai enxergar os sinais. Os outros já estarão marcados pelo adormecimento da alma. Você percebe que as pessoas já não sentem mais? Já não se emocionam ao ouvir o nome de Deus? Já não dobram os joelhos nem para agradecer, nem para clamar? Isso não é frieza comum. É uma epidemia espiritual. Padre Pio alertava: será um tempo de corações congelados. Um tempo em que até as igrejas cantarão com os olhos secos. Isso é assustador, porque o que mantém o mundo em pé ainda hoje são os que choram, são os que oram, são os que, mesmo quebrados, ainda dizem: Jesus, eu confio em vós. Escreva amém, se você ainda sente que o Espírito Santo está tocando seu coração agora. Padre Pio falava de um som que viria do céu na Páscoa de um ano crucial. Um som que só os espirituais conseguiriam ouvir. Um som de alerta. Ele o descrevia como um sopro que rasgaria o silêncio. Mas dizia que muitos estariam com os ouvidos ocupados demais com o barulho do mundo para ouvir o que Deus estaria tentando dizer. Você já reparou como está difícil ficar em silêncio hoje em dia? Como tudo parece feito para te distrair, para te tirar do foco? É intencional. É uma estratégia espiritual para roubar o seu tempo e a sua sensibilidade. Ele via que nesse tempo até mesmo os sentimentos seriam manipulados. As pessoas teriam medo, mas não saberiam do quê. Sentiriam angústia, mas sem causa. Ficariam doentes da alma e buscariam remédio no lugar errado. Ele dizia: o povo correrá atrás de terapias, gurus, promessas e esquecerá do joelho no chão. Você sente que está ficando sem forças? Que seu emocional está à beira do colapso? Não é falta de fé, é sinal. Você está sendo atacada. Mas isso também quer dizer que você tem algo precioso. O inimigo não desperdiça energia com quem não é ameaça. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Ele via imagens assustadoras. Sonhava com igrejas onde o nome de Deus não era mais pronunciado, onde o altar virou palco, onde a Bíblia virou decoração. E ele chorava, porque dizia que nesses lugares até os anjos se afastavam, mas também via casas simples, com paredes rachadas, com o chão de terra batida, onde a presença de Deus era tão forte que o ar parecia tremer. Essas casas são construídas com oração,
São alimentadas por louvores simples, por lágrimas sinceras. Talvez a sua casa seja uma dessas. Talvez seja por isso que você está sendo tão atacada. Padre Pio escreveu uma frase que arrepia até hoje. Em 2025, o mundo parecerá em paz, mas a guerra será invisível. Ele via a humanidade caminhando para o abismo, mas com os olhos vidrados no celular. Via casamentos desfeitos por distrações, filhos sendo corrompidos dentro de casa, vícios entrando pelas telas, pela música, pela cultura, e dizia: quem não proteger sua casa com oração, verá sua família sendo levada sem perceber. Isso te assusta? Deveria, porque é real, porque já está acontecendo. Mas a boa notícia é, ainda dá tempo. Declare: eu creio, se você entende que a sua casa precisa de mais de Deus agora. Você talvez esteja se perguntando: o que eu posso fazer? Padre Pio responde: tudo, porque você tem algo que move os céus. Fé. E mesmo que esteja fraca, ainda é fé, e isso basta. Ele dizia que uma única mulher de joelhos pode impedir uma tragédia, que uma avó que ora pode salvar netos que ela nem vai conhecer, que um clamor feito no escuro ecoa nos céus como um trovão, e Deus ouve, Deus responde, Deus age. Mas Ele precisa que você continue, que não desista, que não apague o que ainda resta aceso. Padre Pio também viu uma multidão voltando. Gente que um dia se afastou, mas que diante da escuridão decidiu buscar a luz novamente. Ele dizia: haverá um retorno em massa, mas será no meio da dor. E talvez você esteja voltando agora. Talvez esse vídeo seja o início da sua restauração. E isso é poderoso, porque Deus não te chama de volta para te acusar. Ele te chama para te curar. Ele quer sarar a ferida que você esconde. Ele quer limpar o que ninguém mais vê. Ele quer abraçar você, mesmo com todas as suas falhas. Escreva: eu confio, se você crê que Deus ainda tem planos para a sua vida. E então, finalmente, Padre Pio viu algo que mudou tudo. Ele viu o céu se abrindo. Não como metáfora, literalmente. Ele descreveu como se nuvens fossem rasgadas, como se uma luz diferente de tudo o que conhecemos surgisse. Ele disse: será breve, será intenso, será para os preparados. E foi aí que ele chorou mais forte, porque viu muitos, que perderam esse momento, que estavam distraídos, frios, indiferentes. Gente que um dia até creu, mas deixou a fé morrer. Gente que abandonou o clamor, bem na hora em que o céu estava prestes a responder. Mas você não vai ser uma dessas pessoas. Você está aqui. Você está ouvindo. Você está sentindo. E isso já é prova de que Deus está te chamando, está te acordando, está te lembrando quem você é. Você não é mais uma. Você é filha, escolhida, separada, ungida para esse tempo. Você não chegou até aqui para viver derrotada. Você não foi criada para sobreviver. Você foi criada para impactar, para carregar luz onde há trevas, para levantar outras que estão caídas, para clamar até o céu se mover. Declare: Deus é fiel. Se você acredita que esse é o começo de uma nova estação, agora escute com atenção. Tudo o que você ouviu até aqui não foi só uma história. Foi um alerta, um chamado, uma convocação. Deus está te chamando para algo maior, e você vai precisar de força, vai precisar de fé, vai precisar voltar para o altar, vai precisar jejuar, orar, louvar mesmo sem vontade, clamar mesmo sem ver mudança, porque tudo isso vai fazer sentido. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em poder, choro em cura, ruínas em testemunho, mas você precisa continuar. Você precisa segurar firme. A Páscoa de 2025 será um marco, não apenas no calendário, mas no espírito. E quem estiver preparado vai experimentar algo que palavras não explicam. Algo profundo, divino, intenso. Mas quem estiver frio
Vai passar por ela como se fosse só mais um domingo e vai perder o que Deus preparou. Não seja essa pessoa. Permaneça, clame, prepare seu lar, prepare sua alma, acenda de novo o altar da sua casa. Traga de volta a presença. Mesmo que pareça pequeno, mesmo que ninguém te acompanhe, faça, porque isso vai salvar vidas, vai salvar destinos. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se você sabe que ainda há algo poderoso para acontecer na sua história. E se agora você está chorando, saiba, não é emoção, é Deus. É o Espírito Santo tocando onde ninguém mais consegue tocar. É Ele dizendo: você não está só. Você foi escolhida para ouvir essa palavra, para viver essa transformação. E tudo o que você sofreu vai se tornar arma, vai se tornar escudo, vai se tornar luz. Você vai ver, você vai viver, mas só se continuar. E agora, com o coração mais leve, com a alma acesa, eu te digo: o próximo vídeo vai revelar o que ninguém jamais contou sobre a intercessão de Padre Pio pelos que clamam com fé. E como isso já está mudando histórias secretamente. Você não pode perder. Clique no próximo vídeo, continue essa revelação e escreva nos comentários: eu sou uma escolhida. Porque sim, você é.